Boa tarde, pessoal. Vamos para mais uma aula. Essa semana, terminando o terceiro bimestre, vamos ver alguns tipos de gráficos, tá? Probabilidade e estatística. Então, a Pro já começou aí mostrando para vocês, né, o primeiro gráfico. Esse é um gráfico de linha. E é muito importante a gente prestar atenção aqui, né, no começo, do que está se tratando o gráfico, né? E também aqui embaixo na fonte, de onde vem, né, esses dados, né? Então, é muito importante. Então, aqui está falando sobre a precipitação pluviométrica no Recife em milímetro no ano de 2000. Então, aqui no eixo vertical, a gente tem de 0 até 250 milímetros. E no eixo horizontal, a gente tem os meses do ano, de janeiro até dezembro, certo? Então, aqui a gente tem, ó, janeiro, 50 milímetros, fevereiro, quase 100, né? Março, um pouquinho mais que 50, e aí vai até dezembro. Então, aqui a gente pode tirar algumas perguntas, né, para estarem sendo feitas aí. Então, por exemplo, qual o mês que houve a maior precipitação pluviométrica no Recife? Então, no caso aqui, ó, é maio, né? Que teve a maior quantidade de chuva, né? Precipitação pluviométrica é a quantidade de chuvas, ok? Agora aqui, qual foi o mês com a menor precipitação pluviométrica, com a menor quantidade de chuvas? Então, no caso aí foi outubro, né? Então, é muito importante, o gráfico é uma questão de a gente observar, né, prestar bastante atenção, ficar atento ao que está sendo falado no gráfico, né, e a fonte, de onde vem, né, os dados desse gráfico. Então, esse é um tipo de gráfico chamado gráfico de linha. Agora, a gente vai ver o gráfico, mais conhecido como gráfico de pizza, mas também ele é chamado de gráfico de setor, né? Que é o circular, no caso, tá bom? Então, aqui está falando sobre a preferência por modalidades esportivas, por algum tipo de esportes, né? Então, a gente vê aqui que o verde é a maior preferência, né? 40%, que no caso aqui a gente vê, aqui é chamado uma legenda, né? Onde a gente pode estar vendo direitinho, né? No caso, o verde se refere ao futebol. Depois, 30% a preferência pelo vôlei. Depois, 15% a preferência pelo basquete, que é o vermelho. Depois, em azul claro, a gente tem 10%, que é natação, e outros, que é 5%. Ou seja, que não inclui nenhum desses aqui de cima, né? Outros tipos de esportes, tá? Estão dentro desses 5%. Se a gente somar aqui, ó, 40 com 30 dá 70, com 15 dá 85, com mais 10, 95, com mais 5, 100%. Então, a totalidade, né, do nosso gráfico sempre tem que dar aí o 100%, o tudo, ok? Então, esse é o chamado tipo de gráfico de pizza ou de setor, ok? Que é o circular. Agora, a gente tem aqui o gráfico de coluna, né? Então, a gente tem aí as colunas em azuis, né? Então, nesse caso, a gente tem aqui, ó, tá falando sobre as notas da turma, de uma certa turma, né? Então, no eixo vertical, a gente tem quantidade de alunos que vai de 1 até 5. E no eixo horizontal, a gente tem as notas desses alunos, né? De 1 até 10. Então, a gente tem aqui, ó, quantos alunos tiraram 1 na prova? Apenas um aluno. Quantos alunos tiraram 2 na prova? Não tem nenhum aluno que tirou 2. Quantos alunos tiraram 3 na prova? 3 alunos. Quantos alunos tiraram 4? 2. Quantos alunos tiraram 5? 2 também. E assim vai, né? Então, se perguntar quantos alunos tiraram 7 na prova? Nenhum aluno, ok? Quantos alunos tiraram 6 na prova, né? Então, aqui, ó, são 5 alunos, certo? Então, outra pergunta que pode fazer também, né? Qual a quantidade total, né, de alunos dessa turma aí? Então, a gente é só somar aqui, ó.
Aqui tem 1, aqui nenhum, aqui é 3, aqui é 2, 2, 5, aqui é 3, 3 e 1. Então, vamos fazer a soma aí. 1 mais 3, 4, 5, 6, 7, 8. 8 com 5 dá 13. 13 com 3, 16. Com mais 3, 19. Com mais 1, 20. Então, são 20 alunos no total. Ok? Então, são várias perguntas que podem ser feitas aí, tá? A respeito do gráfico. Então, é uma questão da gente estar observando, né, bem esses gráficos. Então, esse é o gráfico de coluna, tá bom? Agora, a gente tem aqui esse tipo de gráfico, que é o chamado gráfico de barras. Ou também ele pode ser coluna, só que na horizontal, né? Mas, normalmente se fala gráfico de barras, né? Então, é só lembrar da barra de chocolate, é a barra, né? Então, a gente tem aqui, esse gráfico está falando sobre turistas no Brasil, quantidade de turistas no Brasil, de alguns países, né? Então, a gente tem aqui do Uruguai, do Peru, da Argentina, da Venezuela, Colômbia, Bolívia, Paraguai e Chile. Então, aqui podem ser feitas várias perguntas, né? Qual a quantidade de turistas, né, da Colômbia? 4.465, né, que vem aqui para o Brasil. Qual a quantidade de turistas que vem no Brasil, né? Da Argentina, 3.865. Então, ele pode perguntar assim, qual o país, né, que tem mais turistas aqui no Brasil? É a Colômbia. Qual o país que tem menos? É o Uruguai. Ok? Então, é só questão da gente estar observando, prestando atenção nos números. Ok? Se ele perguntar também qual a quantidade total de turistas no Brasil, né, de acordo com esse gráfico aqui. Então, a gente teria que somar todos esses valores. Fazer uma sominha aí, ok? E somar tudo isso. Então, tem várias perguntas que podem ser feitas a respeito do gráfico. É só uma questão da gente estar observando e prestando atenção. Então, aqui a gente tem o gráfico de barras, né? Continuando aí, a gente tem o chamado infográfico. O infográfico é o gráfico através de imagens. Então, a gente tem aí, ó, os vazamentos, né? A gente está verificando aí as torneiras, vai falar sobre vazamento, né? Então, ó, uma torneira mal fechada pode trazer muito prejuízo. Veja alguns exemplos. Uma torneira pingando, ela gasta, ó, 46 litros por dia, que é o suficiente para um banho demorado, né? Então, aí se aumentar o vazamento, for para um filete de 1 milímetro, vai ser 1.280 litros por dia, o suficiente para uma família inteira com 5 pessoas. Então, parece que não gasta, né? Mas gasta. Ao longo do dia, gasta muita água. Então, um filete de 1,5 milímetro, agora aumentou aqui o filete. Então, ó, é 2.800 litros por dia, o suficiente para atender a 6 doentes no hospital com lavanderia e cozinha. Um filete de 3 milímetros, quer dizer, aumentou ainda mais. 8.000 litros por dia você vai gastar de água. O suficiente para abastecer uma escola inteira com 240 alunos. Então, é muito legal, né? O infográfico é o gráfico através de imagens, né? Como está falando de vazamentos, então a gente tem as torneiras aqui, né? Exemplificando. Então, é muito interessante. E também é muito interessante a informação aqui no caso, né? Que não é bom a gente deixar vazamento nenhum. Beleza? Eu espero que vocês tenham entendido. Um beijão a todos, fiquem com Deus. Vai ter atividade lá no caderno do aluno para vocês estarem fazendo. Até mais!